Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a história de... Não vou falar sobre a história de Noé, eu vou analisar a história um pouco, parte da história de Noé, relacionada ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que 99% das pessoas conhecem, já leram a história de Noé, né, que está lá em Gênesis, ou pelo menos já ouviram falar em livrinhos de historinhas infantis, alguma coisa assim. Todo mundo já ouviu falar sobre a história de Noé. E eu vou ler um texto aqui, que está em Gênesis, no capítulo 6, no versículo de 5 a 8, que está assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden, né? Todos já conhecem essa história. O pecado ele se multiplicou e as pessoas foram se multiplicando, o mundo foi a população foi crescendo e com isso aí se multiplicou o pecado e o homem, o que aconteceu? Deus se arrependeu. Foi tão feia a coisa, né? Que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas ele viu que tinha um homem justo que seguia, né, que seguia a Deus, que era fiel a Deus. E Noé, quando tinha na idade de 500 anos, ele gerou os seus 3 filhos, né, Sem, Cão e Jafé. Não sei dizer se eles eram trigêmeos, se gerou na mesma época, mas enfim, falando sobre arrependimento, né? Que Deus teve de criar o homem. E então o que Deus faz? Ele fala com Noé, né? Ele vê que Noé é um homem temente a ele, que ouve a sua voz, e ele pediu para Noé construir uma arca. E assim, nesse período de construção da arca, a gente entende o quê? Um período de evangelização, né? Porque antes de Noé construir a arca, seus passados, seus 500 anos, quanto que as pessoas não devem ter ouvido falar de Deus e, né, das leis e tudo que foi falado, né? Aquilo ia de boca em boca e as pessoas iam conhecendo as coisas de Deus, mas uns confiavam, outros não, uns tinham experiência com Deus, outros não. Mas Noé era aquele que ouvia a voz de Deus, então Deus escolheu ele para poder construir a arca. Então, nesse tempo que Noé teve para construir a arca, era uma espécie de evangelização, né? Noé teve mais ou menos uns 100 anos aí, vamos colocar, de 500 anos até quando Noé entrou na arca com a sua família, Noé já tinha na sua faixa de 600 anos, né? Aqui em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 6, aqui diz, né? Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra e passados 7 dias, né? A palavra conta mais em detalhes. É importante que os irmãos pudessem ler o capítulo de Gênesis, ler essa história maravilhosa para poder entender um pouquinho mais. Nós não estamos mais vivendo tempos, meus queridos, de ficar brincando. A gente tem que ler a palavra mesmo, a gente tem que procurar entender, porque a palavra, ela é muito viva, ela é muito atual. Então, porque a Arca de Noé foi construída tantos milhões, né, tanto tempo atrás, mas é uma história que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje? No começo do ano, criou-se aquela expectativa que 2020 seria um ano de mudança, um ano de vitórias, um ano de, né, que a gente, não sei por que a gente fica falando um ano de vitória, porque a gente busca coisas boas, é lógico, mas Deus, eles falam aqui na palavra que neste mundo nós teríamos aflições, né, mas que nós deveríamos ter bom ânimo,
para que pudéssemos sobreviver. Neste mundo ele não nos prometeu coisas boas, ele nos prometeu provações também, lutas. Trabalharás dia e noite para não ser pesado do próximo. E é isso que às vezes, muitas vezes o homem não entende. Por que estamos sofrendo? Ele não prometeu que seríamos felizes e alegres e viveríamos um conto de fadas, como essas histórias aí que o mundo criou para confundir muitas vezes a cabeça das nossas crianças, que vivem nessas historinhas aí que tem um final feliz e que vai tudo bem. Meus queridos, nós não estamos neste momento. O momento que nós estamos vivendo é sério. Então nós começamos o ano de 2020 já com tantas chuvas aqui no estado do Espírito Santo, que teve aquela confusão toda que lá em Iconha, algumas cidades do interior, Alfredo Chaves, foram acometidas de grandes chuvas, né? E muitas pessoas já começaram o ano praticamente sem ter onde morar. E essa situação do coronavírus que começou em dezembro, mais ou menos, né, em outros países que talvez nós não imaginássemos que isso fosse ter uma repercussão e que fosse chegar até aqui, e chegou sorrateiramente sem que estivéssemos esperando. Assim como na construção da arca, quando Deus falou com Noé, vamos imaginar, né, vamos aqui fechar os nossos olhos e irmos lá na história. Imagine que Noé um dia acordou e Deus falou com ele: Noé, quero que você construa uma arca. Noé nem questionou, ele ouviu a voz de Deus porque ele sabia que era Deus falando com ele. Nós também temos que ser assim. As coisas elas vão chegar de repente, como chegou essa chuva que destruiu boa parte das casas, das plantações dessas pessoas no interior do nosso estado. E chegou de repente porque não teve previsão, não é mesmo? Nós ficamos sabendo, não teve previsão. E a chuva ela veio de uma forma assim que ninguém esperava e fez aquela destruição toda. E eu acredito que até hoje tem muita gente sofrendo porque a mídia não fala mais disso. A mídia agora só quer falar dessa doença que está aí. Então quer dizer, Deus chegou e falou: quero que você constrói a arca e você vai entrar nela com a sua família e eu vou mandar chuva. E naquele tempo ainda não havia chovido, as pessoas não conheciam a chuva. Então imagina que Noé ouviu isso de Deus e ele foi construindo a arca e ele teve mais ou menos aí uns 100 anos. E nesse tempo que ele ficou ali construindo a arca, pegando aquela madeira, porque Deus mandou ele construir a arca com uma madeira de... Aqui estava que faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Né? Então, capítulo 6, do versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Tem outras versões da palavra que não fala que é madeira de gofer não, viu, meus queridos? Fala sobre 6, capítulo 13, 6, versículo 13. Algumas versões falam sobre tábuas de cipreste. Eu acredito que madeiras de lei, madeiras muito boas, ainda betumarás por dentro e por fora para poder proteger, né? Para aguentar aqueles 40 dias e 40 noites sobre as águas. Então, voltando lá, pra gente não se perder aqui. Ele avisou e Noé construiu, foi construindo. E eu acredito que nesse período que Noé estava construindo a arca, devia passar um e outro, né? Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo. E Noé não mentiu, ele não ficou rodeando, ele falou a verdade. Porque é isso que muitos têm pregado por aí, falando meias verdades. E não, a gente tem que falar a verdade. Não existe jeitinho para falar a palavra de Deus, você tem que falar a verdade. Se Deus falou que é assim, é assim. Não é, pode ser assim. Então, eu creio que Noé teve esse tempo, 100 anos, meus irmãos, é muita coisa, né? Se a gente parar para pensar, é muita coisa. E passou assim, depressa. E Noé foi construindo e as pessoas deviam passar por ele, o que ele está fazendo? Eu estou fazendo uma arca porque Deus falou que vai chover, e por certas pessoas deviam rir da cara dele, devia zombar. Quer dizer, Deus deu esse tempo, vendo, né, Noé
dando testemunho das coisas de Deus e Noé construindo a arca para que a profecia de Deus, para que aquilo que Deus falou se cumprisse. Tamanha tristeza que Deus teve de ter criado o homem. Então, a gente está vendo o que está acontecendo hoje. As catástrofes, as doenças, as pestes, esse mês agora, há 3 meses começou essa questão do coronavírus e ninguém mais se falou, não foi falado mais das chuvas que teve lá em Iconha, no interior do estado, e só se fala nisso. Antes de ontem já teve uma tempestade feia na região sul do país, que foi vento de mais de 100 km por hora e destruiu e matou pessoas, e você não vê a mídia falando muito sobre isso, a não ser algumas pessoas que filmaram de seus próprios celulares. Então, meus irmãos, não tem mais o que ser falado. A palavra de Deus, todos já tiveram oportunidade de ouvir, né? Nós já construímos a arca, ela está pronta e nós já estamos dentro dela, esperando somente a hora que o Espírito Santo virá para selar essa porta. E essa hora que estamos vivendo é este momento em que Deus vai mandar essa chuva e Ele vai fechar a arca, e aqueles que estão dentro, eles vão se salvar, que são aqueles a quem são fiéis a Deus. Então, quantas coisas nós temos visto aí também agora, aquela nuvem de gafanhotos, são coisas que para nós não imaginávamos que isso fosse acontecer, e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos parar para analisar nisso, que Deus, Ele deu um tempo, Ele já deu um tempo de pregar, de falar, assim como lá em Eclesiastes, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui. Eclesiastes capítulo 3, fala sobre do tempo, né? Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Fala sobre isso. Então, há tempo para todas as coisas de falar do amor de Deus, e também é um tempo de cessar de falar. Porque você vê, a gente percebe que todo mundo, através aí do telefone, através das mídias televisivas, que tem canais, né, de pastores, de pessoas que estão pregando, a palavra de Deus, ela está sendo pregada. E não importa por quem, mas importa que está sendo falado e as pessoas estão ouvindo. E eu achei interessante, que eu acho, quando eu penso que a palavra de Deus ela já foi alcançada nos 4 cantos da terra, é que esses dias eu estive numa cidade do interior, bem interior mesmo, e tinha um homem que ele estava andando no seu cavalo no meio do mato. Ele estava de máscara. Você imagina, ele andando no cavalo no meio do mato, não tinha ninguém perto dele, assim, a natureza exuberante e tudo, e ele estava de máscara. Quer dizer, qual é o risco que ele poderia correr, ele estando de máscara, sozinho? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que você vê a simplicidade, eu conseguia ver a simplicidade dele, e ele num lugar distante, né? Muitos poderiam até pensar ali, mas aqui não chegou a notícia. Chegou a notícia que tinha um vírus por aí que está espalhando, que está aterrorizando, que está matando gente, e que as pessoas têm que usar máscara 24 horas, têm que usar máscara sim. Quer dizer, chegou a notícia que deveria ser usada máscara, porque para você não ser infectado, para você não infectar ninguém. Então, se essa notícia chegou lá naquele lugar aonde era só mato, aonde o sinal da internet é ruim, aonde muitos nem têm televisão, porque ainda tem essa cultura de assistir televisão na praça, e isso nem mesmo está acontecendo por causa dessa situação, mas é um fato até inusitado, né? Você pensar que em algumas cidades ainda do interior ainda tem dessas coisas que a gente via quando era criança. Mas assim, se ele já teve a notícia que era para ser usada a máscara, você imagina a palavra de Deus. Você acha que a palavra de Deus não chegou também ali? Já. Mas o coração do homem, ele se atenta para quê?
O coração do homem, ele é enganoso, né? Muitas vezes a gente acha que uma coisa ele deve ser feita assim, mas não é vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós ouvimos aquilo e fazemos aquilo que nós queremos. Nós somos tendenciosos, somos inclinados a certas coisas, né? E a palavra de Deus fala sobre isso lá no Novo Testamento, que nós temos inclinações. Então, a palavra de Deus já foi pregada exaustivamente. Tem gente que às vezes não gosta, você está falando de Jesus? Ih, já conheço, a história de Noé já conheço. Então, por isso que eu nem vou ficar explicando aqui, porque né, você já conhece a história de Noé. Então, nós estamos vivendo, nós já estamos entrando, no meu entendimento, nós já estamos dentro da arca e estamos só esperando o momento em que o Espírito Santo vir lá selar essa porta, porque não há mais o que ser pregado com relação às coisas de Deus. Não é que nós vamos parar de falar, não, viu, irmãos? Mas é porque todo mundo já ouviu e as pessoas estão assim, se cansando de ouvir. Por quê? Elas querem ouvir aquilo que elas querem. Então, agora, vamos se falar agora só desse vírus que está por aí, mas falando sobre as coisas que estão acontecendo, as chuvas, as nuvens de gafanhoto, a gente não escuta falar sobre isso. Então, massivamente estão se falando de somente uma coisa. Então, isso é mesmo para confundir, para tirar o foco, e as pessoas ficam 24 horas falando nisso e não param para meditar na palavra do Senhor. E quando eu quis comparar os tempos que nós estamos vivendo com os tempos de Noé, porque Deus ele está avisando, ele deu esse período de 100 anos, mais ou menos os 100 anos aí, estou colocando, né, calculando que Noé teve os filhos dele com 500 anos e entrou na arca com 600. Então, calculando mais ou menos 100 anos. Então, irmãos, é um período de evangelização, de busca, e esse tempo o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de plantar, o tempo de colher. Então, meus irmãos, é isso. A palavra de Deus, ela assim, está sendo exaustivamente pregada, porque tem pessoas que não aguentam mais ouvir. Às vezes ligam no canal e tá ali ouvindo, e as pessoas querem que outras pessoas intercedam por ela, e não é. Você tem que ir lá construir a arca, você tem que fazer seu esforço, você tem que lutar para poder estar dentro dessa arca. E isso é o seu esforço, é você que tem que fazer isso, não é ninguém que vai fazer isso por você. E estamos já na hora de entender que nós temos que seguir a Jesus, que nós é que precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que construir a arca e temos que ter fé e entrar dentro dela e crermos que há um propósito para todas as coisas e que há tempo para todas as coisas. O tempo que estamos tendo agora é tempo de buscar a Deus, de conhecer mais a Jesus, de saber quem Ele é, de ler a palavra. Não estamos podendo assistir aos cultos nos templos, mas nós temos isso aqui que está dentro da nossa casa e nós precisamos de ler, de mastigar isso aqui, de beber isso aqui, porque isso aqui é vida, tá? A palavra de Deus, ela é viva, ela é uma palavra viva, eficaz, ela é a água que jorra de fonte de águas vivas. Então, meus queridos, não se engane com as coisas deste mundo e não fique assim atrás de o fulano que tem a palavra poderosa, que ele ora forte, que ele faz. Não. Você tem que exercitar a sua fé. Eu tenho que exercitar a minha fé e tenho que ler a palavra. E quando eu for ler a palavra, eu tenho que orar: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai operar um milagre e o Senhor vai me fazer entender a tua palavra. Porque vai chegar um tempo ainda, que eu acredito que ele vai demorar muito, que a palavra do Senhor vai ser tirada. Aí nem mesmo isso nós poderemos fazer. Então, já começando com esse período aí agora dessa quarentena, não estamos podendo ir ao culto. Eu vi hoje uma reportagem que eles já estão querendo reabrir algumas igrejas, mas cheio de normas, cheio de regra, que um vai ter que ficar sentado ali ou aqui, os idosos não vão poder entrar. Ou seja, a igreja ela está abrindo o quê? Para um grupo seleto? Deus tem um grupo seleto? Não tem um grupo seleto. Então, exercite a igreja, que é você. Se você é idoso, se você é criança, e você não pode estar na igreja, porque agora vai ser assim, vai ser um grupo seleto, você vai ter que tirar senha para poder entrar na igreja. E para Jesus, para a eternidade, não existe senha, não existe grupo seleto, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, você
que está aí, que está me ouvindo falar, entenda isso, que esta aqui é a sua arma espiritual, é a sua arma para que você lute neste mundo, que você entenda que você não é dependente do homem para poder ouvir a palavra de Deus e entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro senão Ele, né? Aquele que tudo fez, que tudo criou. Deus mandou Jesus vir aqui neste mundo para poder viver aquilo que nós vivemos aqui como homem, porque nós somos carnais e Jesus foi um homem que viveu todas as tentações possíveis e ele venceu o mundo, ele venceu a morte e nós também somos capazes porque nós somos filhos do mesmo Deus. Entendeu, irmãos? E é interessante aqui, ó, em Mateus 24, no versículo 38, no versículo 39, eu vou ler aqui rapidamente, essa versão aqui é um pouco diferente, falando ainda sobre os tempos de Noé, ó. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante isso daqui, né? Que no período que antecedia a entrada de Noé na arca, enquanto Noé estava construindo, o que as pessoas estavam fazendo? Casando, dando-se em casamento, vivendo a vida. Outro dia eu fui no supermercado e esse negócio da máscara, às vezes a gente não embola, né? Não entende muito o que as pessoas estão falando. E aí, às vezes você ali tentando pegar alguma coisa rapidamente para não ficar ali dentro, porque nós temos que obedecer às leis do homem, né? A palavra de Deus fala sobre isso, nós temos que obedecer às leis. E eu ouvindo ali com uma certa dificuldade, as pessoas falando, porque quando isso acabar, eu vou terminar meu mestrado, vou terminar meu doutorado. A outra estava falando que ia voltar para academia porque tinha engordado não sei quantos quilos. As preocupações, o que está acontecendo é exatamente isso, casando-se e dando-se em casamento. As pessoas estão vivendo a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. A arca já está pronta, e as pessoas estão preocupadas com o que elas vão fazer depois que isso passar, porque nós entendemos que mais para frente a economia, as coisas elas vão piorar, não é somente a doença, são coisas que vão acontecer, que a profecia de Deus ela vai se cumprir. E o que está acontecendo com as pessoas, elas não estão percebendo, estão vivendo como se a volta de Jesus fosse uma brincadeira ou como se isso fosse passar, porque já teve outras vezes, já aconteceu e vai melhorar. Então, é exatamente o que isso quer dizer. Casavam-se, davam-se casamento, não estão percebendo o que estamos vivendo. É muita coincidência? Não é. É tudo de uma vez só. Chuva, peste, doenças. Você está vendo nos jornais aí, filhos matando os pais e os pais matando os filhos. Muito suicídio, eles não estão divulgando, mas nós ficamos sabendo, muitas vezes pessoas próximas a nós que estão perdendo familiares, estão sendo ceifados, estão tirando a própria vida, porque não estão suportando as coisas deste mundo. Muitas pessoas ficam com medo, porque não conhecem a palavra, e nós pecamos quando nós não conhecemos as escrituras, nós estamos deixando de conhecer a verdade. E lá em Lucas 17, 27, também fala sobre isso, é praticamente as mesmas palavras. Para você ver, lá no Velho Testamento, que eu li sobre Noé, e Marcos e Lucas, né? Mateus e Lucas, 17, versículo 26, ó. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então você imagina aquela tempestade que teve antes de ontem, né? E ontem, que algumas pessoas, algumas vidas foram ceifadas,
algumas estão hospitalizadas, que caos que não deve estar naquela cidade, e ainda com promessas de que vai chover, que vai ventar mais. Ainda tem essa doença que tem que lidar porque não pode sair de casa, e você dentro de casa vem uma tempestade dessa e derruba a sua casa. Não estou aqui para colocar medo em ninguém não, viu, meus irmãos? Eu estou falando o que está escrito aqui, ó. As pessoas, aqui ainda em Lucas, está sendo ainda tá explicando até mais, né? Tá falando até melhor, como aqui Ló, que as pessoas, além de beber e comer, elas compravam e vendiam, plantavam e edificavam, vão vivendo. E eu não me recordo qual versículo que agora, qual o texto da palavra, que está escrito aqui que não junteis tesouros nessa terra, se eu não me engano é em Mateus. Não junteis tesouro nessa terra. Nós temos que lutar pelo nosso tesouro, pela nossa vida eterna. As coisas dessa vida, elas vão passar, elas vão ficar. Você vê um ciclone daquele que teve e destruiu plantações inteiras, derrubou casas e veio em condomínio de pessoas abastadas, de menos abastadas, pegou a todos. Não existe situação financeira. Como eu falei para vocês, que não tem acepção, não existe acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando você vê que as pessoas vão distribuir senhas para a igreja, meus irmãos, isso é sério. Presta atenção nessas pequenas coisas, porque Jesus está às portas, Ele está voltando, a arca já está pronta e nós já estamos dentro dela, esperando o Espírito Santo fechar. Você vai querer ficar fora da arca? É isso que você quer para sua vida? Você não quer alcançar a salvação eterna? Quando começar a chover e as águas subirem, você estará do lado de fora, nadando e tentando sobreviver, tentando respirar, até que a água vai subir e ela vai ceifar a sua vida e você vai se afogar. Literalmente, você vai perder a sua vida porque você não ouviu a palavra de Deus, porque você taxou aquele que está pregando a palavra de Deus como louco. Provavelmente Noé foi chamado de louco, ele ficou 100 anos fazendo uma coisa, construindo, porque ele ouviu a voz de Deus. E aquele que muitas vezes que fala de Deus, ele é taxado como louco. Muitos talvez estão aí do outro lado da telinha falando assim, essa daí é louca, mas não é. Eu não sou louca, eu estou ouvindo a voz de Deus e estou dizendo para você que está me ouvindo que eu peço nesta hora que o Espírito Santo de Deus, ele toque no seu coração e ele ensine que você precise ouvir a voz de Deus, que ele ensine a você a ler a palavra de Deus e a aprender mais dos mistérios e a ficar dentro da arca, que é um lugar seguro. 100 anos parece que é uma vida. A minha mãe teve um tio que ele faleceu com 101 anos e parece que foi muito, mas ao mesmo tempo foi tão pouco porque passou depressa. E a nossa vida, hoje estamos com 40 anos, mas outrora tínhamos 10, tínhamos 15 e achávamos que nunca ia chegar nos 40. Eu tenho amigos que fala, que a gente até brinca, que a gente, toda vez que pergunta na cidade, a gente fala que a gente nasceu nos anos 90. Mas é muito sério. A vida, o tempo está passando e as pessoas não estão se atentando que a arca já está pronta e que entremos nela para que sejamos salvos, nós e a nossa casa. Se você crer, se você orar, se você for fiel a Deus, vai ser salvo tu e tua casa, assim como Noé foi salvo ele e a sua família, porque Deus falou com ele que entraria ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, e como um casal de cada animal que Deus preservou, para que quando tudo terminasse, os animais pudessem ser libertos e as pessoas eles pudessem procriar e viver as suas vidas. Mas o momento que estamos vivendo agora é esperarmos que Jesus venha buscar a sua igreja e nós temos que estar prontos, porque será como abrir e fechar de olhos e as coisas estão acontecendo. Quando abrimos e fechamos os nossos olhos, nós já vimos que a tecnologia, ela já chegou, ela já tomou conta de tudo e você nem está percebendo que as coisas estão passando, que as coisas estão tomando proporções enormes, tudo está acontecendo rapidamente. Hoje você consegue falar com as pessoas instantaneamente, você consegue fazer um depósito para uma pessoa através de um aplicativo,
você nem mesmo sequer pega mais na moeda, você não precisa mais. E parece que é bobo, mas não é. As coisas estão assim estão passando rapidamente, como no tempo de Noé. Os 100 anos passaram rapidamente e Deus mandou a chuva, e quem não entrou na arca ficou desesperado quando viu aquela chuva, que nunca tinha visto chuva na vida, e entrou em desespero, mas aí já foi tarde demais. E eu peço a Deus que para você que está ouvindo essa palavra, não seja tarde demais, ainda há tempo de você entrar na arca, de você ouvir a voz de Deus e de você entender que Deus é aquele que ama a sua vida, e Ele está te dando tempo, Ele está te avisando que em breve o filho dele, Jesus, voltará para buscar a igreja fiel, e essa igreja é você. Não espere, não pegue senha para esperar a sua vez. Você é o escolhido de Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele te ama, Ele almeja que você esteja dentro da arca. Não espere. É tempo de buscar a Deus, é tempo de estar dentro da arca, de buscar, de viver a sua vida com simplicidade, de ser fiel, de esquecer as coisas deste mundo, de não se preocupar com essas coisas, porque essas coisas já estão passando. O tempo de casar, de dar-se em casamento, de comprar, de vender, esse tempo já passou. Vamos viver buscando a Deus, porque Jesus está voltando. Em breve Ele vem buscar a sua igreja. E não espere mais para conhecer os mistérios que está nessa palavra. Eu desejo que você receba esta bênção, que Deus abençoe e proteja a sua casa, a sua vida, e que a glória de Deus resplandeça sobre você e sobre a sua casa. Amém, meus queridos? Fique com Deus, um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.